Fala pessoal, bom, estamos aqui em mais um episódio do Mais Que Imóvel. Você aí que ainda não segue o canal, não se inscreveu aliás no canal, se inscreve, ativa aqui o sininho, certo? Para acompanhar os nossos conteúdos de mercado imobiliário. Vocês já sabem, né? A ideia é a gente gerar conhecimento dentro desse ecossistema que é o mercado de imóvel. E hoje eu tô aqui com uma cliente que virou amiga, Carla Schiff, arquiteta, né? Hoje a gente vai estar partilhando um pouquinho aí desse mercado que ela atua e eu quero que você se apresente. Fala um pouquinho de você, Carla. Sou a Carla Schiff, tenho 36 anos, atuo em São Paulo há 18 anos com arquitetura e vim de Santos, nasci em Santos. E vim para cá para trabalhar, para conseguir ter condição de estudar. E aqui em São Paulo eu me posicionei no mercado. Então, acho que a minha história ela se funde muito, né? O meu pessoal com o meu profissional, porque a Carla, quem eu sou hoje, quem eu fui me construindo como pessoa, veio por conta do meu profissional. Então, eu vim através de um sonho que eu tinha de ser arquiteta. O meu pai, ele não era arquiteto, mas era o sonho dele ser arquiteto. E aí, em Santos não tinha faculdade de arquitetura na época dele, e ele acabou estudando direito por conta da empresa do pai dele. E aí, Legal. Nisso, ele sempre foi muito autodidata, foi estudando, foi conhecendo esse universo da arquitetura. E a casa que eu morei até os meus 17 anos, foi ele quem fez todo o projeto com direcionamento técnico de um profissional, claro. Legal. Mas ele, toda a parte de criação, ele tinha as ideias e aí a arquiteta ia validando e tudo mais. Mas a casa, assim, era um espetáculo. E aí, em cima disso, eu fui desenvolvendo esse gosto por ambiente construído. A casa tinha muitos cheios, vazios, iluminação natural, muito uso de vidro, muito paisagismo. E eu acho que por eu crescer nesse ambiente, eu fui me encantando por isso sem perceber. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, a gente estava passeando no jardim, a gente conversava muito. E eu falei, pai, eu acho tudo isso muito legal. E ele sempre mexia, né? Ele ia alterando alguma coisa, ia mudando alguma coisa no paisagismo, na área de lazer. E a história do meu pai é muito bonita, porque ele veio de uma família muito humilde e através da conquista dele, lutando, correndo, ele construiu uma grande empresa que era reconhecida no litoral inteiro. E aí ele fez essa casa que era a realização de um sonho junto com a minha mãe. Então quando a gente andava pela casa, eu ficava perguntando, como que faz isso? Como que não sei o quê? E ele tinha empresa de pré-fabricado. Então eu já estava naquele universo imerso de obra. Só que por ironia, né, eu tô aqui em São Paulo há 18 anos atrás, mulher em obra, como assim, né? Então quando eu ia andar no canteiro e tudo mais, ele falava, não entra aqui porque mulher não tem que andar nesse ambiente. E eu amava, eu via aquela sujeira, né, aquele concreto e tudo mais. Eu falava, nossa, mas eu gosto disso. E ele, não, vamos lá que eu vou te explicar em casa, não fica muito aqui, que é um ambiente muito masculino. E hoje eu vivo em obra, né? E aí a gente andando pela casa e conversando, e ele falou assim, filha, por que você não pensa em fazer arquitetura? Eu falei, mas o que é arquitetura? Eu nem entendia, porque a gente tá falando hoje em dia, a gente tem muita informação. Há 18 anos atrás, né? Você ficava mais que 18, porque eu tô falando 18 quando eu resolvi fazer arquitetura. Na época eu tinha 13, 14 anos. Eu falei, tá, mas explica um pouco melhor. Ele começou a me falar e eu fui me apaixonando. Então com 13 para 14 anos eu já sabia que eu queria ser arquiteta. Só não sabia como eu ia realizar isso, né? Falei, não, tudo bem, vou trabalhar na empresa do meu pai e tudo mais. Só que, surpresas do destino, né? A gente sempre tem aquele temperinho especial da vida. A empresa do meu pai quebrou. Caramba. E aí a gente falou, tá, como é que resolve isso? Porque, e meu sonho, né? Eu queria muito fazer meu sonho. Eu queria trabalhar na empresa do meu pai para tentar ajudar a reerguer. Ele não queria mulher na empresa. Falava, não, você é muito nova, você é menina, não sei o quê. E aí eu fui tentando entender como que eu ia resolver isso. Não tive uma solução. Quando eu tinha uns 17 anos, meu pai falou, filha, não vou ter condição de pagar teus estudos. Se você quiser ir para São Paulo e você ficar 3 meses, eu te banco 3 meses, mas se não der certo, você vai ter que voltar para São Paulo. Vai voltar para Santos. Uhum. Falei, bom, tá bom, né? Vamos pensar. Fiquei um dia inteiro naquela angústia. Imagina, adolescente, 17 anos, 0 experiência de vida. E a minha mãe sempre me dando apoio e respaldo. De filha, vamos pensar com calma, porque isso interfere no seu futuro e tudo mais. Eu falei, cara, e eu era, só pra você entender, eu era aquela menininha que não saía de casa, era super caseira, zero rueira. Então, assim, pra mim, vir pra São Paulo sozinha pra tentar a vida
era um tapa na minha fuça, né? Sim, E diferente. eu fiquei pensando um dia inteiro, eu falei, quer saber? Eu penso o seguinte, se eu não tenho recurso hoje para conseguir pagar os meus estudos, se eu continuar sem estudos, é daqui para baixo, porque sem um estudo, você não consegue ter um ganho maior. Sim. Então eu pensei, é melhor eu sofrer agora e tentar de tudo que é jeito, ralando, e eu sabendo que no futuro eu vou ter um ganho maior para realizar os meus sonhos e quem sabe até reerguer a empresa do meu pai, do que eu ficar aqui parada que não vai dar em nada. Pensei um dia inteiro, chorei, sofri, porque nunca é fácil, né? E aí eu sentei com meu pai e falei, tá bom, pai, vou me arriscar, você me segura 3 meses? Tá bom, 3 meses. Vim. Não me pergunte como, assim, eu não sabia pegar ônibus. Eu fui morar numa república que eu dormia, assim, dividindo o quarto com uma pessoa que eu não conhecia. E aí comecei a tentar entender esse universo, comecei a estudar arquitetura na maior dificuldade do planeta e resumindo, deu certo. Deu certo. Fiquei 3 meses trabalhando em shopping, porque óbvio, sem experiência nenhuma, não tem como você conseguir, né? Pelo menos pra mim, eu não conseguia atuar na minha área. Quando eu tava de 3 para 6 meses, veio um amigo meu, que é meu amigo até hoje, falou, Carla, surgiu uma vaga no estágio, quer tentar? Falei, poxa, mas estágio é desafiador, porque você ganha menos do que ganha no shopping. Aí ele falou, mas aí você faz uns bicos, você faz freelancer. E aí que foi? Entrei nesse estágio, a minha primeira chefe, que foi minha primeira chefe há 18 anos, é minha amiga até hoje. E aí, pra complementar a renda, e até falo isso, é legal comentar essa parte, porque às vezes você vê uma arquiteta bem-sucedida e parece que tudo é muito fácil, que é tudo muito maravilhoso, que é tudo muito rápido. E teve uma trajetória, e até longa, Sim. né? Eu demorei uns 8 anos para começar a ter de fato sucesso financeiro. Sim. Então, eu acho válido contar não só a parte boa, mas contar a parte que não foi tão boa, porque nem tudo é só um mar de rosas. Todo mundo vê o palco, não vê os bastidores, né? Uma coisa, Carla, que você falou que me chamou a atenção foi assim, que o seu pai tinha uma empresa bem sucedida, você estava num ambiente muito bom, familiar, e aí a empresa do seu pai quebrou. Como é que foi pra você, na adolescência ali, como foi na sua cabeça isso? Sim. Essa mudança, né? É um assunto delicado até hoje, assim, não é algo confortável de lembrar. Hoje, com muita terapia, eu sei entender que esse processo foi necessário no meu nível de evolução espiritual, porque eu acredito que a gente vem aqui com um propósito. Legal. Mas na época eu não entendia nada disso, né? E aí eu falava, cara, que merda, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou resolver? Minhas amigas tudo com um padrão e eu com outro padrão, mudando completamente. Porque não é que meu pai quebrou assim, ó, quebramos devagarinho. Foi tipo uma porrada. Do dia pra noite eu lembro que a gente teve um dia que a gente não tinha comida. E aí minha mãe veio com pão e banana e falou, gente, é isso que tem pra comer. A gente morando numa casa de 1.000 metros quadrados que não tinha comida. Caramba. E a gente tava com um elefante branco, porque ninguém queria comprar aquela casa, porque ela era muito alto padrão. Então, assim, parece muito lindo, parece tudo muito fácil. Hoje, eu contando, depois já ter entendido tudo. Mas na época, não foi fácil. Não foi fácil porque todas as minhas amigas viraram as costas. Todas. E hoje assim, na época eu sofri, hoje eu não culpo. Eu acho que cada um tem seu nível de entendimento e eu acho que elas não souberam lidar com a Carlinha que não podia frequentar mais os mesmos lugares que elas. Então foi muito difícil, tive que lidar não só com a questão financeira de falta de recursos, mas psicologicamente uma menina que não tinha estrutura emocional, porque quem com 16, 17 anos tem estrutura emocional, né? Sim, de fato. E aí eu fui tentando entender as pessoas. Uma coisa que sempre me fascinou, que isso também interfere no meu profissional hoje, é que lá atrás eu sempre fui curiosa. Então eu tentava sempre entender por que as pessoas agem assim, por que as meninas não estão me olhando, por que eu tô passando por isso? O que está acontecendo? E mesmo sem muitos recursos, eu tentava entender. Na época a gente não tinha internet, você dava um Google e estudava psicologia ou qualquer coisa. Então eu ia na Barça mesmo, estudando, tentando entender comportamento humano, cérebro humano, por que as pessoas agiam assim. E aí, enfim, fui para São Paulo, comecei dessa forma. Além do estágio, eu fui faxineira, eu fiz unha, eu fiz tudo que você pode imaginar, mas de maneira lícita, para conseguir complementar a renda da minha faculdade. E no shopping, você trabalhava como vendedora? Como vendedora. Fiquei 3 meses no shopping. Aí o meu amigo veio com essa sugestão de estágio.
Eu falei, incrível, porque estágio, por mais que você ganhe mal, você ter uma experiência, você se formar com 5 anos de experiência é sensacional. Então eu pensava lá na frente, tá bom, vou para comer o pão que o diabo amassou? Vou, mas pelo menos eu vou me formar com 5 anos de experiência. Então isso vai ser um baita diferencial, né? Como negociação para eu ganhar mais, que era o que eu precisava para reerguer a empresa do meu pai. E aí quando foi acontecendo as coisas, eu fui trabalhando e tudo mais. Quando foi, isso eu tinha 17, 18 anos, que eu faço em janeiro, foi agora há pouco, meu aniversário. Parabéns. Obrigada. E aí, quando deu 2 anos, 1 ano e meio, desculpa, que eu estava em São Paulo, as coisas estavam caminhando, eu, né, coordenando estágio, fazendo trabalho para fora da faculdade, fazendo freelancer, a faxina, fazendo a unha das meninas, tudo que aparecia eu ia fazendo para complementar a renda. Tive também a questão de preconceito, porque, né, quem me olha vê uma patricinha nata e aí fala, nossa. Mas é engraçado falar porque o preconceito existe também de outro lado, né? Então, assim, teve várias e várias vezes que eu ia oferecer faxina e as pessoas me olhavam e falavam assim, você, loira de olho verde? Não, você não vai fazer faxina na minha casa. E aí eu comecei a usar camisetão, prender cabelo, então eu falava, cara, quer dizer que então o preconceito existe em todos os lados, né? Uhum. Mas isso é um outro ponto que daria para um outro podcast, não vou entrar nesse assunto. Mas quando as coisas estavam, entre aspas, se encaixando, que eu estava 1 ano e meio em São Paulo, entendendo essa dinâmica da vida, meu pai veio a falecer. Eu tinha 19 anos. Então, assim, o que eu achava que o meu plano ideal de vir para São Paulo, trabalhar, para estudar, para reerguer a empresa do meu pai, foi por água abaixo. Uhum. E aí eu entrei numa depressão muito profunda porque o meu chão desabou. A minha família é eu, meu pai, meu irmão e eu. E nós somos muito unidos. Então eu vi assim o meu castelo desmoronar. Eu falei, cara, como assim, né? O que eu tô fazendo nesse planeta? Pra onde que eu vou? Porque ele era a minha referência de homem, de pai, de empreendedor, de cara com ética. Eu tenho um orgulho do meu pai. Meu pai meu pai foi o homem mais brilhante que eu conheci na Terra. Muito culto, muito preocupado com o ser humano, em ser uma pessoa do bem. E aí, quando eu perdi ele, eu falei, tá, o que eu faço, né? Volto pra Praia Grande, porque daí essa casa que eu falei de 1.000 metros quadrados, eu nasci em Santos, mas ela era em Praia Grande, né? No litoral de São Paulo. Falei, volto pra Praia Grande. O que eu resolvo da minha vida? Porque você tem momentos da vida que você não sabe pra onde ir. E eu tive vários momentos da minha vida que eu não sabia pra onde ir. E tá tudo bem, né? Sim. Tá tudo bem com você aí. Se você não sabe pra onde ir, isso acontece com todo mundo, né? Até com as pessoas muito grandes, isso acontece. E comigo Sim. não foi diferente. Então eu me vi numa situação que eu falei, tá, o que eu faço? Minha mãe não trabalhava, ela era dona de casa, da qual tenho muito orgulho, porque ela deu uma criação incrível pra gente, de amor, de afeto. E foi até a minha cura da depressão, o amor dela me curou de me auxiliar nesse momento. E quando foi em 2020, eu comecei a encontrar uma maneira de me reerguer. Porque aí nesse ponto eu tive que trancar a faculdade 2 anos. Porque minha mãe e meu irmão não trabalhavam, meu irmão também não trabalhava. Meu irmão, na época, teve esquizofrenia e entra para um outro podcast. Doenças mentais, que vem reflexo de falta de equilíbrio por conta de situações traumáticas. Então, eu tive que trancar a faculdade. E aí, o recurso que eu usava para pagar a faculdade ajudava a minha mãe e meu irmão, e assim foi. Tentando alongar não, encurtar, né? Porque o assunto vai que vai. Mas fiquei 2 anos com a faculdade trancada, continuei trabalhando, porque na época não poderia continuar estagiando sem uma faculdade, mas a minha chefe na época foi incrível. Não falo nem chefe, foi líder, porque ela foi muito compreensiva. Foi minha maior escola esse momento. E aí comecei a trabalhar seguindo a rotina. Quando eu vi que a coisa equilibrou, voltei para a faculdade e me formei. Então a minha formação, que era para ser em 5 anos, foi em 7, porque eu tive que trancar 2 anos. E aí segui. Então assim, nunca trabalhei com outra coisa. Sou apaixonada por arquitetura. Acho que as casas ela têm um potencial muito grande. Acredito fortemente que o ambiente que a gente vive interfere diretamente nos nossos pensamentos e comportamentos.
nos nossos sentimentos. É uma escala, né? Primeiro interfere no nosso pensamento, que interfere no nosso sentimento, que interfere nos nossos comportamentos. Sim. A psicologia explica isso e eu sou apaixonada por psicologia. E nesse trajeto todo, por isso que é difícil eu separar, né? Falar da Carla pessoa da Carla profissional, porque uma coisa está muito ligada à outra. A outra. E aí nisso eu sigo. E hoje estou com o meu escritório há 8 anos, vai fazer agora em fevereiro. Que incrível. E a nossa especialidade é atuar com neuroarquitetura, design biofílico e psicologia aplicada ao projeto. Então eu usei tudo que o universo me deu de amargo e transformei em algo positivo para eu agregar para as pessoas que me procuram para fazer projeto. Entendi. Então o que eu acho que assim, dando uma lista, falar o que eu mais aprendi disso, né? Que eu acho que é o que mais quem está aqui acompanhando quer escutar. Tá bom, é difícil passar por todos os desafios, todo mundo tem, cada um dentro do seu nível, dentro da sua dificuldade, mas o que a gente faz com isso? Porque você tem duas opções, paralisar e se vitimizar, ou você pode, não, o caramba, vamos lá vida, é isso que você quer? Não vou me derrubar. O que eu posso fazer? Tem vezes que eu fraquejo? Sim, ninguém é de ferro. É normal, né? Só que ninguém vê. Eu choro lá no meu travesseiro aqui e falo, meu Deus, o que eu faço? E vida que segue, sabe? Sim. O legal, assim, é que existem algumas nomenclaturas que você usou, como neuroarquitetura, né? Sim. Então, explica um pouquinho como é que funciona essas nomenclaturas para o público entender, né? Sim. Como é que Legal você perguntar isso, porque como é algo do meu dia a dia, eu acho que é muito... Sim. Todo mundo entende, e não, né? A neuroarquitetura é a gente entender que o ambiente que a gente vive interfere nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. A ciência já tem estudos profundos que comprovam essa interferência. E a gente percebe isso, para quem está me assistindo aqui, para ficar mais claro, pensa assim, quando você vai num lugar muito chique, muito sofisticado, não é automático você mudar seu comportamento? Exatamente. Você fica mais ereto, Exato. Você fala palavras mais formais. Por mais que você tenha uma personalidade muito forte, você tendenciona a mudar um pouco. Uhum. Mesmo, por exemplo, eu vejo quando meus clientes vão para fora do país. Você pode estar habituado a não ter tanto cuidado com o lixo, mas você vai numa cidade que é extremamente limpa, você dá um jeito, você guarda o seu lixo na bolsa, você faz alguma coisa. Então, a mesma coisa, o contrário. Se você vai num ambiente muito sujo, ou se você vai num ambiente muito despojado, você acaba meio que relaxando, você se sente à vontade. Como que você faz isso? Através da iluminação, através das cores, através dos materiais. Então, os elementos que a gente usa no ambiente construído, a gente usa com a intenção de proporcionar os estímulos para que o nosso cliente tenha a sensação e o comportamento que ele busca. Então, Carla, eu sinto muito estresse, eu tenho vontade de ter um lugar, um cantinho com a minha mulher pra gente tomar um vinho, relaxar depois de um dia de trabalho. Então, eu entendendo isso, entendendo quais são os mecanismos que o nosso cérebro recebe, quais são os estímulos que ele precisa para se portar de um jeito, eu crio intencionalmente esses estímulos através do ambiente criado. Então, a neuroarquitetura, ela é de fora para dentro. O ambiente interfere no ser humano. Quando eu falo de psicoarquitetura, psicologia aplicada à arquitetura, eu estou falando do inverso. A pessoa interfere no ambiente construído. Então, para eu entender isso, eu preciso entender quem é o meu cliente. Então, quando eu converso com ele na reunião de briefing, eu vou desde a infância dele. Quem é você? Como era você na infância? Que cheiro você tem da sua infância? Qual que é a lembrança que você tem? É uma imersão, né? É uma imersão. É muito comum quando eu faço a reunião de briefing, que é a primeira reunião com o cliente, ele se emocionar. Porque ele começa a lembrar que assim, caramba, eu não sabia por que eu gostava de madeira. Eu gosto de madeira porque eu lembro da casa da minha avó, que tinha um cheiro de madeira. E ele, coisas, né? Por que eu gosto de cheiro de girassol? Cheiro de flor? Por que você gosta do cheiro adocicado, do cheiro mais cítrico? Por que você gosta de uma cor? Eu tenho cliente que tem aversão à madeira, porque ela sofreu um trauma numa casa que tinha muita madeira. Então, quando você entende isso, e olha que ferramenta poderosa que a gente tem entre a ciência e a arquitetura, essa junção, né, com a psicologia também. Quando você entende isso do ser humano, quando você entende a base dele, criar um projeto fica muito mais fácil.
Porque quando você faz uma sugestão, ela não é somente estética baseada numa tendência, ela é baseada na essência do ser humano. Então, por mais que eu proponha uma cor muito ousada, ele vai se apaixonar, porque tá falando sobre ele, sabe? Que demais. Então, é um conhecimento maravilhoso. E o design biofílico, que é esse terceiro pilar que a gente desenvolve as nossas criações, é falar sobre a natureza, mas a natureza na essência. Por quê? A gente acredita que a gente está na natureza, mas nós somos natureza. Nossa matéria, ela é composta de natureza. Isso aqui, né, tudo que a gente vê, ela tem uma repercussão. Então, a gente entende o que é natureza para o nosso cliente. E quando eu falo natureza, não é só sobre colocar um vaso. É sobre entender se o nosso cliente tem alergia. Então, eu vou tomar o cuidado com os materiais que eu escolho colocar nesse ambiente que não estimule a alergia do meu cliente. Eu vou trabalhar a iluminação natural, eu vou trabalhar os materiais em todos os aspectos. Eu vou entender como essa relação, porque também já é comprovado que o ser humano ele sente falta de natureza. Porque é a nossa essência, é o nosso primeiro habitat. Se a gente for falar lá quando o homem surgiu no planeta Terra, a gente apareceu no meio da natureza, mas com a civilização, a gente foi ficando o quê? Enclausurado, a gente foi cada vez mais se fechando em ambientes construídos. E não é uma coincidência que quanto mais a civilização cresce, quanto mais a gente fica em ambientes construídos, porque a civilização faz com que a gente vá se fechando sempre em ambientes construídos como que a gente está, mais tem aumentado os índices de estresse, de depressão, de ansiedade. Qual que é essa correlação? E não sou eu que estou falando, são os cientistas, eles mapearam isso para entender, poxa, porque quanto mais a gente evolui, quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais acesso à informação, ou seja, deveria estar todo mundo voando, brilhando, equilibrado, maravilhoso, mas não, por que ao mesmo tempo que o ser humano tem mais acesso a tudo, mais problemas ele está tendo? E aí foi identificado que essa falta de conexão com o ambiente natural. Por isso que você vê que nesse pós-pandemia, que a gente ainda está em pandemia, né? Mas por que a gente percebe que os ambientes estão muito ligados à natureza? É muito difícil hoje ser num restaurante que não tenha a natureza no teto, nas paredes, que não tenha palha, que não tenha madeira, porque as pessoas conseguiram enxergar isso na prática, o que os cientistas já falavam há 12 anos atrás. Porque hoje, quando a gente teve o pico da pandemia, quem aqui não ficou incomodado de não sentir o sol? De não caminhar num parque, porque teve a época que os parques ficaram todos fechados. Sim. Então, em resumo, esses três pilares, eles complementam para que a gente possa fazer uma criação de projeto direcionada para o indivíduo. Direcionada não só para a estética, não só coloquei essa mesa porque ela é bonita. Quando você escolhe algo porque ele é bonito, é muito raso. E isso foi um dos motivos que me fez abrir o escritório, porque eu via que o modo como o mercado se colocava, se preocupando com qual é a tendência de Milão. Tá bom, é a tendência de Milão, mas é a essência do meu cliente? Ele não gosta daquilo, por que eu vou colocar? Porque tá na moda. É igual roupa, tá na moda, mas funciona pra mim? Não funciona. Então, quando eu vi isso, e quando eu me senti nesse mercado, eu falei, tá errado, eu não quero... É até uma futilidade, eu acredito, né? Você criar um ambiente pensando só na estética. Não, o ambiente ele é o seu self, né? Só que de maneira externalizada. Então, tentei resumir, conseguiu entender o que é? Ó, agora eu vou falar pra você. Eu duvido que você imaginava que a arquitetura tivesse tudo isso. Eu tô aqui pensando, porque realmente faz sentido, né? A gente acha que... no sentido popular da palavra, quando a gente pensa num arquiteto, o que a gente remete? A coisa cara. Não, é caro. É inacessível. Né? E a gente nem consegue imaginar o quanto vocês, né, têm aí o conhecimento, que também foi uma aula de história. Vamos lá, né? Carla, palmas para você. Obrigada. Então, é importante a gente ter essa clareza que fica oculta quando a gente não tem o conhecimento, né? Sim. Então, eu queria entender também, você diz que abriu o escritório, que é a jornada ali que agora você começa uma nova jornada ali, depois da sua história. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco da história do seu escritório. Sim. E também
essa questão que a gente tem, né? Eu já tive, hoje eu entendo um pouco mais, mas eu já tive isso. Ah, arquiteto, quando eu comprei meu apartamento, meu primeiro apartamento, eu não pensei assim, tipo, pô, vou contratar um arquiteto porque eu vou pagar o dobro na obra. Então eu fui lá, a gente busca, né, Pinterest, um ou outro ali que você conhece que trabalha com obra, até contratei uma empreiteira, mas eu não tive um arquiteto no meu projeto, assim, ficou legal, mas teve coisas que não ficou do jeito que eu queria, sabe? Mas eu não olhava para o meu apartamento e falava, nossa, tipo, ai, não gosto daqui. Mas eu tinha muito essa mentalidade de arquiteto, muito dinheiro. Então, para quebrar um pouco essa mística, fala um pouquinho pra gente, Carla. Isso é muito comum, né? A falta de conhecimento gera uma má interpretação, isso em qualquer profissão. E por isso mesmo que eu também hoje tenho uma dedicação muito forte no Instagram, de falar constantemente. Todo dia vocês vão me ver lá falando, mostrando. Eu sigo e acompanho. Então eu tô sempre como uma missão de vida mesmo, não só como entretenimento para quem tá me assistindo, mas assim, é uma missão minha mostrar para vocês como que é os bastidores de um escritório, o que que acontece, né? Como que funciona tudo isso? Qual que é a nossa preocupação na hora de projetar? Quais são os nossos desafios, nosso BO? Quantos são os desafios de uma obra, que são muitos. Se pra gente como profissional tem seus desafios, a diferença é que quando a gente tem conhecimento, a gente sabe como lidar com cada desafio, imagina para o cliente que não tem conhecimento nenhum. A pergunta que eu faço, Júlio, é assim, quanto vale a tua saúde e o seu bem-estar? Vale muito, praticamente tudo, né? Não é só de meu bem-estar. Se a gente parar para pensar dentro dessa linha que eu acabei de explicar, de neuroarquitetura, design biofílico e psicologia aplicada ao projeto, a gente está falando de nós. Eu me trato muito bem. Exato. Eu mereço o melhor. E eu não aceito menos que o melhor, pra mim. Sem prepotência nenhuma, eu comigo aqui no meu quadradinho, eu mereço o melhor. O Criador me colocou no planeta não pra eu ser mais um, pra eu ser a Carla. Exato. Esse é o nosso objetivo de vida, assim, espero que seja pra todo mundo, né? Não pra eu ser, sou mais um aqui, tá tudo certo. E a casa, ela tem esse poder de contribuir pro nosso bem-estar. Eu trabalho numa ONG, a Construid, convido vocês a conhecer, da qual eu sou voluntária já há um ano. E eu quis também, eu já venho de ONG há muitos anos, acho que há mais de 10 anos eu trabalho em ONG, mas de forma tão ativa como eu tô na Construid, é a primeira vez. E aí eu comecei a ver os opostos, né? Porque a Construid lida com habitação com pessoas de vulnerabilidade. Então o foco deles é construir, dar essa condição de moradia. Então você vê casas extremamente precárias, que as pessoas moram e passa rato, tem sujeira, lixo e tal. E aí você vê que o quanto o ambiente impacta no pensamento, no sentimento e no comportamento dessa pessoa. E convido vocês, se quem nunca entrou numa comunidade, entra, você na hora entende o quanto o ambiente construído impacta na tua vida. E eu não tô falando que todo mundo tem que ter uma casa incrível, maravilhosa, porque o incrível e maravilhoso é individual para cada um. O que é maravilhoso para mim pode não ser para você. Então a gente entender na essência o que é maravilhoso para cada um, porque respondendo a tua pergunta, as pessoas associam que o arquiteto é sempre colocar lustres de cristal Swarovski, tapete persa. Não! Acho que hoje quem tá aqui me seguindo, quem tá aqui acompanhando, sabe que hoje já não é tanto assim, né? Então, às vezes, é você trabalhar só com recursos naturais, colher galhos para fazer objetos artísticos, a tapete você acessar na internet, conseguir comprar num valor mais acessível. Então, a função do arquiteto não é definitivamente escolher o mais caro, é escolher o que faz sentido para você. A coisa que eu mais tenho em 8 anos de empresa é cliente que fala assim, Carla, eu amo teus projetos, é tudo maravilhoso, eu quero isso pra mim, mas eu tenho X. Eu falo, tá bom, vou trabalhar com esse X. Mas você consegue? Sim. É o meu objetivo. Se é muito fácil você criar e criar maravilhosamente com uma verba infinita. O desafio tá em você ter uma limitação e criar com aquela limitação. Então, para quem tem esse receio de que arquiteto é algo inacessível, conversa. É muito fácil, vem até mim, a gente marca uma reunião sem compromisso e eu explico como funciona. Legal. Até para desmistificar isso. Porque é fato, as pessoas têm essa ideia que, se eu vou contratar um arquiteto, ele vai querer que eu gaste. Não sou eu que quero, é você. É vocês que me trazem a demanda. O que acontece
Assim como quando alguém vai comprar um carro, você faz o quê? Putz, mas tem ar-condicionado? Ah, mas é só um tantinho. Aí você vai lá e coloca ar-condicionado. Ah, mas banco de couro é só mais um pouco. Ah, eu vou fazer o banco de couro também. Você não faz isso quando você vai comprar um carro? Sim, sim. Porque o básico é um valor. Só que aí você vai vendo os atrativos, né, os opcionais, você vai acrescentando. Na construção também acontece isso, né? Eu trabalho com construção e com reforma. Isso acontece muito. Você fez uma casa, você sabe como é. Você fala, Sim. ah, mas já que eu estou aqui, eu vou comprar mais isso aqui, né? E aí a minha função nesse processo também, junto com a minha equipe, é botar o pé do cliente no chão e falar, ó, lembra que você me falou daquela verba? Você está ciente disso? Que isso também, como eu dou curso para arquitetos, eu vejo que muitos arquitetos têm receio de falar isso. E aí o que acontece? Deixa o cliente gastando, porque ele quis, então o cliente fala, pô, não vou intervir, ele tá querendo, ele tá fazendo conta, a gente imagina isso, né? Chega lá na frente, ele, pô, mas a minha obra ficou mais 200 mil. Mas peraí, no meio do caminho você quis colocar mais isso, e vamos botar na ponta do lápis? Hoje, o que eu oriento dos meus alunos é assim, converse com o seu cliente, fala, olha, vem cá, ó, você sabe aquela alteraçãozinha que você pediu, aquele ajuste, aquele acréscimo? Ó, tá dando mais tanto, você tá ciente? Porque o cliente, parece óbvio pra gente, mas pro cliente não é. O óbvio não é óbvio, O óbvio né? não é óbvio. É legal isso que você está falando, porque eu vivo isso muito também no meu dia a dia com a venda direta, né? Às vezes o cliente chega e fala assim, pô, Júlio, isso acontece muito, principalmente na região que eu moro hoje e trabalho, que é o Morumbi. Então o cliente chega, porque aquela região das nobres de São Paulo, Sim. é uma região que o metro quadrado é mais acessível do que um Campo Belo, Moema. Só que o pessoal chega lá e fala, pô, Júlio, eu quero comprar uns 50 metros, não quero perto de comunidade, porque tem as comunidades do bairro, né? E quero pagar 400 mil. Não dá. E aí você tem que ter a sensibilidade de dizer para o cliente, para ele não se sentir diminuído, Sim. que aquele ticket dele não dá para ele morar no miolo do bairro. Exatamente. O bom é que quando a gente viveu, eu já morei perto de comunidade no bairro, hoje eu estou melhor localizado, mas assim, as pessoas têm que ter esse entendimento que o carro 1.0 é uma coisa, o carro 2.0 é outra coisa. Exatamente. E as pessoas estão muito focadas no preço, elas não entendem o valor das coisas. Então é muito legal isso que você está compartilhando com a gente, porque independente do nicho, as pessoas precisam entender o valor do dinheiro delas. Exatamente. Porque o valor do dinheiro delas também não tem preço. Exatamente. Né? Ela suou muito, Sim. mas ela tem que entender aonde ela pode estar. Exatamente. Então, você foi muito feliz no seu comentário para o pessoal entender aí que às vezes a gente como profissional não quer te diminuir ou alguma coisa do tipo. Sim. Na verdade é uma consultoria para você entender, e a gente também escalou, né, Carla? Exatamente. A gente não começou comprando um imóvel de R$1 milhão. Exatamente. Você tem que começar ali daquele imóvel lá de 250 mil, exato, às vezes 300 mil, você começa menor, numa localização que às vezes não é a que você quer tanto, mas é onde você pode startar. E tudo bem. E entender que é o processo, exato, né? Até por esse motivo que eu comecei aqui falando da minha história. Porque se eu começasse falando do final, ia ser muito fácil, sim, né? Todo mundo ia olhar e falar, nossa, que tranquilo. E não foi nem um pouco tranquilo. Até para eu contar aqui, eu tô dosando as palavras porque sim, foi muito mais pesado. Então, quando você pensa em procurar um serviço, é importante você, como cliente também, ser sincero do que você quer. Eu tenho muito cliente que às vezes me olha e por achar, né, a Carla é uma arquiteta alto padrão. Eu sou alto padrão, sim, atuo com público alto padrão, mas antes de tudo eu sou humana. Uhum. Então eu quero entender quem é o meu cliente. Não me interessa se é um banheiro ou se é uma mansão de 1.000 metros quadrados. Eu vou atender dando o meu melhor dentro da sua possibilidade. Isso é importante. É claro, tem cliente que não é o perfil e aí eu mesma falo, olha, não é o perfil e não é porque é a mesma coisa que se eu atuasse com baixo padrão e um cliente alto padrão viesse me procurar. Não é o meu perfil, eu não consigo, sim, te atender porque eu não vou explicar ou passar para você as melhores soluções porque eu tô dentro de um nicho que eu escolho revestimentos e opções que são de baixo padrão, então não vai te agregar. Uhum. E para mim é o contrário, eu lido com o público, eu caí nesse nicho, porque desde o meu primeiro trabalho eu lidei com o público alto padrão e nesse nicho fiquei. Não foi uma escolha minha, mas entender isso que você trouxe agora é muito importante, porque o maior desafio do cliente
É ele entender o que ele quer, porque a maioria não sabe, porque ele não tem parâmetro de valores. Até eu criei um serviço dentro do meu escritório que chama Estudo de Viabilidade. Que legal. Que é o quê? O cliente não faz ideia de quanto custa. Então ele sonha com um apartamento de 100 metros quadrados ou de 500 metros quadrados ou uma mansão, independente se é uma reforma ou uma construção. Só que os clientes não sabem quanto custa, normal, eu sei que eu atuo na área, mas os clientes não sabem. Então, antes dele fechar um projeto comigo, eu faço esse serviço de estudo de viabilidade, onde a gente vai conversar, ele vai me falar os sonhos dele e eu vou falar, olha, o teu sonho para realizar tudo que você está me falando é tanto. Ah, mas eu não tenho. Então vamos diminuir, que é o que você acabou de falar. Poxa, não tem, mas tudo bem, pensa que no futuro você vai ter. Ah, então, aí eu falo pra ele, abre pra mim, quanto que você tem? Ah, eu tenho tanto, então tá. Então, ó, com tanto, você consegue fazer isso, você consegue fazer isso, você consegue fazer isso. Ah, mas não cabe tudo que eu quero. Eu também amo Ferrari, mas hoje eu não consigo e não é uma prioridade andar de Ferrari. Então, lembrar também que quando você compra uma Ferrari, não é só o produto, tem a manutenção, tem todos os cuidados que você precisa ter. A casa é a mesma coisa. Não é só fazer uma casa de 500 metros quadrados, você vai ter a manutenção dela, você vai ter todos os custos para aquela casa funcionar. E isso, ter essa troca, que é uma coisa que eu estimulo muito com os meus clientes, de eu entender e eles me falarem sinceramente o que eles têm, porque os clientes têm um pouco de vergonha, né? Tem. Quando você leva num apartamento também, eles falam, não, tá tudo maravilhoso, esse apartamento tá incrível, mas não é o que hoje ele pode pagar, ou nem é questão de poder pagar, é questão de prioridade. Sim. Eu hoje tenho uma condição que eu poderia ter X coisa e não tenho porque não é minha prioridade. Uhum. E tá tudo bem, sim, sabe? Não tem nenhum problema. E eu vejo que isso falta um pouco na nossa profissão, Júlio, porque hoje tá melhorando, mas quando eu trabalhava em outros escritórios, eu lembro que eu já tive chefe que intimidava o cliente de como você não vai poder pagar isso. Você merece isso. É muito cruel, mas não é sobre isso, é porque aquilo não faz sentido para o cliente, então por que eu vou empurrar? Então eu tenho clientes alto padrão e é legal a gente falar isso também. Apesar de eu ter clientes alto padrão, eles têm uma história muito parecida comigo, de terem vindo de um lugar que eles precisaram construir a riqueza dele. Então eles dão valor a cada coisa que é colocado. Então não faz sentido no meu alto padrão, eu falo até que eu tô criando um novo alto padrão. É um alto padrão mais humanizado e mais sensível com o cliente. Porque eu não acho que faz sentido colocar uma poltrona de 30 mil reais. Ah, mas X... Não, você consegue. Você consegue, se você é um alto padrão, mas que você tem X verba, vamos trabalhar. O que você pode colocar ali? Uma poltrona de 2 mil reais? De 5 mil reais? Não sei. Mas vai se encaixar no orçamento do cliente, isso tem que ser respeitado. Sim. Então, apesar de eu ser arquiteta e apesar de eu cuidar e ter essa vertente que é voltada para o estilo, para o design, para o belo, eu preciso entender o que é belo para o meu cliente, para o bolso dele. E isso tem que ser respeitado. Então, até quando eu criei o escritório, uma das coisas que eu me especializei muito é entender o financeiro de uma obra. Então, eu sou especializada em gestão de obra, em gestão de pessoas, fui entender de orçamento, fui entender de como é uma dinâmica de obra, por que uma obra dá prejuízo? Por que a outra obra está dando mais lucro para o cliente, no sentido de ele ter planejado um custo e ter gasto menos, né? Ter investido menos. Sim. E aí eu comecei a mapear isso, e isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu tenho um lado nerd muito forte, que eu adoro ficar fazendo conta e tudo. Então, a cada obra que a gente termina, eu sento com o cliente e a gente faz um checklist geral para ver o que era a expectativa e qual foi a realidade. Se a realidade foi positiva, ou seja, ele investiu menos do que ele tinha planejado, maravilhoso. Ele fica extremamente feliz e esse é nosso objetivo. Quando a realidade ela não é positiva, ou seja, ele investiu mais do que ele tinha planejado, vamos entender o porquê. E em 100% das vezes, 100%, para não dizer 200%, quando passa a previsão, quando passa a estimativa, é porque o cliente quis. Não é porque, pelo menos dentro do meu escritório, em 8 anos de vivência, não é porque a gente forçou algo. Eu deixo meu cliente muito à vontade. Tanto que às vezes o cliente fala assim, ah, mas eu quero aquela peça de design, tal. Tá bom, ó, 30 mil reais uma poltrona. Ai, nossa, mas é muito, não sei o quê. Tá bom,
vamos remanejar, né? Pode ter uma com design um pouco parecido, sem ser cópia, por favor, não façam isso, mas que atenda a necessidade versus... Porque eu falo de 3 pilares, né? Que é a funcionalidade do que se está propondo, a estética, como que essa estética agrada a quem, por quê, aí a gente volta na essência que eu falei da neuroarquitetura. Sim. E o custo. Então eu falo desse método FEC para as minhas alunas, né? Que é entender esses 3 pilares e desenvolver uma solução criativa que atenda esse cliente. E por que também funcionalidade, que é tão importante? Porque você com a sua esposa tem uma necessidade de uso da casa que é diferente da minha. Uhum. E a gente tem que entender isso. Não adianta eu chegar pra você e falar, vamos botar uma mesa aqui de 2 lugares? Poxa, Carla, mas eu recebo um monte de amigo. E aí tem meus filhos e não sei como que eu faço. Ou o contrário. Às vezes é um casal que é super intimista, não é um casal muito social, não tem muitos amigos. Eu tô propondo uma mesa lá de 12 lugares. Pra quê? Uhum. Então, esses 3 pilares que eu falei inicialmente do design biofílico, psicoarquitetura e neuroarquitetura, o principal foco é entender essa necessidade individual de cada um, sabe? Que legal. Carla, é muito legal essa visão. Eu tô aprendendo bastante aqui também, porque no meu nicho, a gente chama de LN, que é o levantamento de necessidade do cliente, porque hoje, falando do mercado imobiliário ali, né, tem muito corretor que ele atende um cliente e ele atende por atender. Sim. Ele não cria. Eu tive até uma experiência que eu vou contar aqui. Teve uma vez que eu tava, foi em 2000, ano passado isso. Eu tava procurando um imóvel para alugar, porque eu morava num apartamento de um dormitório e tava querendo um de 2, um pouco maior, para ter mais espaço ali. A pandemia já tava ali, já liberando as coisas, eu queria um espaço maior. E eu sou muito bem relacionado no mercado imobiliário. Só que os imóveis que eu queria, os proprietários que tinham já tinham alugado. E aí eu tive uma experiência de agendar com uma grande empresa, um grande player do mercado imobiliário digital. E aí eu agendei 3 visitas com esse corretor. E eu fui no carro dele, ele teve a experiência de poder ali criar relacionamento comigo, entender o porquê. E assim, nos 3 imóveis ele abriu a porta do imóvel e me deixou ali, fui, vi o apartamento, olhei e tal. Como eu não falei que eu era da área. Sim. Não falei, em nenhum momento. Fui, olhei o imóvel, já tinha entendimento. Sim. Mas, em nenhum momento ele se preocupou em ter esse cuidado de, Júlio, por que você tá vendo um imóvel assim? Criar relação, entender minha realidade, o porquê que eu estabeleci um preço para pagar ali no pacote de locação. E ele, eu entrei no carro do cara, ele teve uma oportunidade única de fazer um LN ali. E aí, para você corretor, hein? É super importante a gente pensar na pessoa. Ser humano. Exato, né? Ser humano, ter empatia. Porque a gente tem a nossa história, mas você tem a sua e cada um tem a sua história. Sim. Então, às vezes, a pessoa está procurando um apartamento para alugar, ele se divorciou, entende? Ou ele está procurando um apartamento porque ele vai casar, quer aumentar a família. Então, esse relacionamento com o cliente é a hora que o cliente sente que você está com ele. Exatamente. Então, é super importante esse cuidado que você tem, né? No seu curso, no seu dia a dia, na capacitação da sua equipe. Então, poxa, é muito legal, é uma preocupação que eu tenho também de dar essa experiência, porque para o cliente é o que a gente fala, né? Que é a jornada do cliente. E aí, o que é legal? Quando a gente se preocupa com o cliente, mesmo, por exemplo, no nosso caso, a gente se conheceu assim, né? Criou ali um relacionamento, você acabou fechando um outro imóvel, mas surgiu uma parceria aí, né? Que pode ter expansão. Então, eu já tive cliente também que ele não fechou um imóvel que eu mostrei para ele, porque ele achou uma oportunidade melhor, mas ele indicou primo, amigo, que eu vendi. Ou seja, o corretor que fez a venda, ele concluiu, ele não teve isso, de receber a indicação do próprio cliente que ele fechou. Por quê? Eu prezo muito pelo relacionamento. Isso pra mim é essencial. E aí eu queria saber de você, assim, na sua experiência de dia a dia, me conta 2 situações inusitadas, assim, de história que você viveu, tipo de coisa que você falou, nossa, meu Deus. Tem várias, né? Lidando com obra,
Mas ainda pegando o gancho do que você está compartilhando, que eu acho muito importante você trazer isso, porque assim, ó, quando o cliente vem até nós, já é uma bênção, né? Sim. O cliente vira até nós porque ele quer a gente. Exato. Ou às vezes não, veio por uma indicação sem te conhecer muito, mas você tá tendo ali a oportunidade de se vender, de se mostrar útil. E eu tenho uma fé muito grande no Criador e eu acredito que todo ser humano que cruza nosso caminho, ele cruza por algum motivo e algum propósito. Uhum. E a nossa função é ser canal de luz do Criador e muitas vezes através do nosso conhecimento profissional para poder ser útil para aquela alma, para aquele ser humano. Então é o que você acabou de falar, muitas vezes você cria uma conexão que não necessariamente é a respeito do trabalho, daquele momento. Mas olha a gente aqui sentado conversando, e quantas coisas será que a gente vai vir a ter de parceria, de troca, de aprendizado, conhecer sua esposa e vai gerar amizade, vai gerar conexão, que pode ser uma troca de eu aprender com vocês e vocês aprender comigo. E a gente não tá falando só de profissional. Exato. E ontem eu gravei um story falando sobre isso, porque a gente acredita que quando a gente trabalha, a gente tá falando só sobre o nosso trabalho. Não, a gente tá falando sobre ser humano. A gente tá falando sobre troca. E eu acho que o nosso trabalho, ele é apenas uma ferramenta para a gente gerar essas conexões que trazem crescimento para nossa alma. Olha que legal, incrível, né? A gente enxergar que o nosso trabalho, ele não é só um trabalho. Ele é uma forma da gente aprender e se colocar nesse lugar. E aí, quando você falou isso de você que foi conversar com o corretor, isso acontece muito. E eu tenho um serviço dentro do escritório que a gente faz parceria com corretores, onde o corretor, ele quer que a gente, como arquiteto, auxilie a vender o imóvel. Como? O cliente vai nesse imóvel, ele não enxerga o ambiente como vai ser. Ele olha e fala, tá bom, será que aqui cabe tudo que eu estou imaginando? E aí entra a nossa função. Então, uma consultoria que a gente faz pro corretor. Que legal. Onde a gente vai junto com o corretor no imóvel, a gente entende junto com o corretor a necessidade desse cliente e fala se faz sentido ou não. Ou até o contrário, não precisa estar com contato com esse cliente. Às vezes você, como corretor, chega para mim e fala, Carla, olha, tenho essa e essa necessidade do cliente, me ajuda, eu tenho, sei lá, 4 ou 5 casas. Qual dessas atende os requisitos dele? Eu falo, olha, indica essa daqui que vai ser o que ele quer e vai ser assertivo, mostra o potencial que tem aqui para fazer isso, para fazer aquilo, tal. Então, quando você busca esse diferencial de ser mais do que o normal, e volta àquilo que eu falei no começo, né? A gente não tá aqui na Terra só para ser mais um, a gente tem que buscar ser a nossa melhor versão. E você faz isso no teu trabalho. Eu já tive a experiência de te ter como meu corretor e você vai explicando, você vai mostrando os diferenciais e potenciais daquela casa. E fazer isso te torna um diferencial. Até porque, muitas vezes, isso acontece no meu nicho e no teu. O cliente, ele vem te procurando porque ele idealizou algo. Exato. Só que aquele algo não vai atender a expectativa dele. Ele vai fazer aquilo e não vai resolver. Antes de responder a tua pergunta, teve uma situação, vou falar sobre uma situação que eu acho relevante, de um cliente que veio pra mim que ele queria ter um dormitório, né? 2 dormitórios, desculpa, o dele com a mulher e mais um. Só que eles pretendiam ter 3 filhos. E aí eu comecei a conversar com eles. Eu falei, qual que é o planejamento de vocês? Esses 3 filhos têm uma média, um prazo que vocês estipulam ter? Ah, e dentro de 5 anos a gente quer ter os 3 filhos. Nossa. Tá bom. Você vai vender essa casa? Porque assim, ó, se você tiver 2 filhos, já não vai comportar nesse apartamento, que era bem pequeno, eram 2 dormitórios bem pequenos. E aí, resumindo, o cliente optou por fechar um apartamento maior. Então, a nossa função, e aí ele mudou, claro, né, pra gente voltar a falar da questão de custo, ele teve que abdicar e ir para um bairro não tão alto padrão para poder suprir, ele comprou um imóvel de 4 dormitórios e não de 2. E aí isso que você falou é legal de a gente entender como profissional e como ser humano que a gente tem que ter essa troca. Não é só sobre, olha, eu quero um copo de água. Tá bom, tá um copo de água. Tá, mas você quer esse copo de água como? Né? O que te satisfaz? O que te alegra? É ir um pouco além. E aí, falando sobre situações desafiadoras, eu acho que o maior desafio de um arquiteto, inusitadas, né? Desafiadoras versus inusitada, eu acho que o maior desafio de um arquiteto não é a profissão, é lidar com pessoas. Porque cada ser humano vem com uma bagagem muito individual.
E aí a gente acha que quando a gente cria uma metodologia, que foi quando eu criei a minha metodologia lá 8 anos atrás, eu falei assim, maravilhoso, criar a metodologia, é só aplicar para todos e vai estar tudo lindo. Certo. Não. Tem o cliente que ele quer que você fale com ele todo dia, pelo menos dá um oi. Tem o cliente que ele não quer falar com a estagiária ou com a arquiteta do escritório. Tem o cliente que ele é mais minimalista, então assim, ele vai se apegar, mais detalhista, desculpa, ele vai se apegar à maneira como você gesticula, a maneira como você fala bom dia pra ele vai ser mais magoado. Tem cliente que, putz, ele quer ver a obra pronta, não me procura em menos de 6 meses. Tipo, ó, tô te entregando. E eu acho que o maior desafio é entender isso. Entender quem que é a pessoa e como ela quer ser atendida. Porque eu tenho um jeito que eu sou muito acolhedora. Eu quero abraçar todos os clientes, eu quero fazer amizade com todos os clientes, mas não são todos os clientes que querem isso. Então, acho que esse é o maior desafio. E o inusitado está nesse processo. Porque eu já tive situações com um cliente que, não, Carla, não quero criar amizade. E eu fiquei assim, ó, oi? De o cliente falar pra vocês? Tipo, não explicitamente, né? Mas assim, eu falava, traz a sua esposa aqui pra gente conversar e tal. A gente não gosta muito de ter relações sociais, né? De ficar tendo bate-papo. Falei, tá bom. Eu falei, nossa, que desafio, né? E tem cliente que é assim, né? E eu tenho o oposto. Eu tenho clientes que querem me chamar toda semana pra jantar, pra conversar. Ele com a esposa, a gente conversar e trocar ideia, experiência, é maravilhoso, né? Entender cada um desses clientes. Sim. E desafio de obra, né? Que a gente tem sempre, porque gerir muitas pessoas requer uma inteligência emocional surreal, por isso que eu faço terapia. Eu também faço, inclusive. A gente faz terapia, não é nem só pra nós, né? Mas pra aprender a lidar com quem precisaria de terapia e não faz. Não faz, exato. Então, acho que o inusitado tá nesse não ter rotina. A gente busca ter uma rotina, mas não tem. E aceitar também, porque eu achava que assim, poxa, quando eu tiver 10 anos de experiência, eu vou estar brilhando, nada mais vai me abalar. Eu tô com 18 anos de experiência, vai fazer agora em fevereiro. E sim, vai ter coisas que vão te abalar, porque a vida não é constante. Não tem gente que se surpreende com 80 anos com uma situação inusitada? Quem sou eu para com 36 não me surpreender com algo? Mas o que eu percebo é que quando você tem bagagem, experiência e vivência, as coisas que te acontecem, você tem mais jogo de cintura para coordenar. Então a Carla hoje ela consegue ter essa visão muito mais ampla e acalmar o meu cliente. Porque antigamente o cliente vinha assim, meu Deus, aconteceu não sei o que na obra, socorro. Eu falava, meu Deus do céu. E eu me desesperava junto. Sim. Hoje eu falo, calma, normal, porque eu sei que é normal, já aconteceram em outras obras esse tipo de imprevisto. Então acho que o maior benefício também, falando aquilo que você comentou sobre não ter contratado um arquiteto, porque tem esse receio de que arquiteto é inacessível, é caro, a função de um arquiteto também é segurar os BOs que você vai enfrentar sozinho, porque quando você tem conhecimento, você sabe para onde correr, você sabe o que fazer. Sim. Quando eu levo para o cliente é porque assim, olha, eu preciso que você faça isso. E já está mais limpo o assunto. Então, acho que o benefício de você ter um arquiteto, ter um profissional com conhecimento, é que ele vai poder te direcionar. Mas desafio a gente vai ter sempre, situações inusitadas a gente vai ter sempre, o tempo todo. E ter jogo de cintura é o maior benefício para você desenvolver, independente do seu profissional. Você também tem, né? Tenho muitos. Você também tem, muitos. E faz parte. E eu gostaria de saber, assim, cara, é um desafio... Bom, para quem não sabe também é uma coisa que eu não costumo partilhar, mas eu já fui sócio, tive uma empreiteira, até conversei com a Carla sobre isso, né? Sim. A empreiteira não deu certo, hoje eu tô só com a minha imobiliária, mas a Carla até me ensinou um pouco sobre essas questões, algumas questões mais técnicas, né? Porque é diferente, né? Eu tava entrando ali no business diferente, apesar de trabalhar no mercado imobiliário, mas eu entendi que o chão de obra, expectativa de cliente, você tratar com o cliente é uma coisa muito diferente. Sim. Muito diferente. Então é importante a gente entender que a gente tem que ter o conhecimento, entender de gente, porque é o que você falou, ninguém é igual ao outro, ninguém. Sim. Todo mundo é diferente. Então a gente cria esse viés que
ah, criei uma metodologia, um processo, vou atender todo mundo igual. E não é assim. O ser humano é muito complexo. Então, o fato que você falou aí desse cliente que não queria ter relação com você, às vezes a gente tem esse jeito, né, de querer acolher mais o cliente, mas tem cliente que pede um pouco mais de distância. E não é que ele não gostou, é o jeito dele. É o jeito dele. Tem cliente que assim, ele, às vezes eu tô fazendo uma reunião, ele tá sério. Eu falo, meu Deus do céu, será que ele tá gostando? Será que não tá fazendo sentido em nada? Aí de repente eu vejo o cliente emocionado, eu falo, tá tudo bem? Meu, você fez tudo o que eu queria. Aí eu falo assim, oi? Eu achei que ele não tava gostando. Então, não ter essa leitura, porque a gente sempre acaba olhando o outro com o nosso olhar. E cada um tem um olhar sobre algo. Pode ser, eu sou uma pessoa que sorriu muito. E se eu não gostar de algo, vai estar na minha cara. Tem cliente que não sabe sorrir, porque aí volta a questão da bagagem cultural e tudo mais que a gente faz nesse briefing, até para entender como o cliente gosta de ser atendido. E faz parte entender isso, né? Uma coisa que eu achei legal também, e aí cabe você aí, corretor que está consumindo conteúdo ou não, é que é dessa consultoria, né? Porque às vezes os profissionais de mercado imobiliário, a gente não sabe que tem arquitetos que fazem esse tipo de parceria, e isso acaba fortalecendo o ecossistema, porque isso pode gerar uma venda, né? Às vezes uma situação que você acha que está perdida, você coloca um outro profissional ali que pode te auxiliar a fechar um negócio que é importante para você e para o seu cliente, que é o nosso foco aí, né? E, cara, uma coisa que eu tenho muitas histórias, assim, e eu queria que você compartilhasse uma história, assim, de um case de sucesso, uma obra que você pegou, que você falou, nossa, que você não esperava que fosse mais do que você entregou, muito mais do que você esperava ali. Conta pra gente um case de sucesso que você teve. Eu tive alguns muito bons, de conexões muito profundas que eu fiz com o cliente, mas uma que me tocou muito, que é recente, é um apartamento que é uma cobertura na Riviera de São Lourenço. Legal. Que inclusive é o apartamento que eu tenho postado muito, porque assim, a gente tem muitos projetos ao longo de um ano. Eu sempre escolho um para falar naquele ano e a gente fala de todos os detalhes daquele projeto, desde a fase de projeto, criação, desenvolvimento, ideias, escolhas de materiais, obra, desafios. Eu gosto de aprofundar. Eu prefiro do que postar vários projetos falando superficialmente, sabe? E esse projeto, ele se chama Projeto Poema. E ele me tocou muito, eu vou explicar o porquê do nome. É um apartamento que já tem alguns anos, uns 16 anos, e é uma família ampla, né, um casal que teve 4 filhos. Nossa. E eles usavam muito esse apartamento porque era o sonho da mãe, que se chama Célia, que ela adorava a Riviera de São Lourenço e fez um poema sobre a Riviera de São Lourenço. Olha que legal. E ela faleceu. E então o apartamento, ele virou um símbolo de conexão da família e de lembrança dessa mãe. Hoje os filhos, acho que a mais nova está com 39 anos. E quando eles começaram a conversar comigo, eu tive que segurar um pouco, porque eu fiquei muito emocionada com a história. Porque você vê a potência que uma casa tem nas nossas memórias. E a minha casa, que eu morei 17 anos, que meu pai fez com os profissionais da época, é o que me motivou a querer fazer arquitetura. Então olha a força que um ambiente tem de interferir no nosso futuro. Sim. A Carla só é quem ela é hoje profissionalmente e pessoalmente por conta dessa casa. Ela teve muitos impactos na minha vida. E os sentimentos que foram vividos nessa casa. E a mesma coisa me conectou muito com essa família, porque era muito parecida a história. Ter um ambiente construído, ter uma casa que tinha tanto significado. E aí quando eles começaram a contar, e eu adoro cavar, né? Entender por que tá assim, por que vocês sentem, qual que é a lembrança que vocês têm da época de quando vocês conviviam todo mundo junto e tal. Tanto que na entrada do apartamento vai ter o poema escrito com uma arte. A gente vai contratar uma artista para fazer essa arte. E conforme eles foram falando e tudo mais, eu fui me envolvendo. O projeto ficou um espetáculo.
um espetáculo, ficou lindo. E eu me surpreendi com o resultado, porque foi um dos projetos que eu tinha imaginado, porque quando eu começo a conversar numa reunião de briefing, meu cérebro já vai mapeando aqui internamente como que vai ser essa casa. É algo que eu faço muito naturalmente hoje, né, depois de tanta experiência. Então o cliente vai contando, eu já vou aqui, né? Parece que vai criando tipo uma matrix, sabe? Ah, ele gosta disso, ele gosta daquilo, aí não sei o que, e a casa já vai ganhando forma. E esse projeto em especial, ele superou as minhas expectativas. Tanto que quando eu vi pronto, eu fiz assim, a gente fez isso? Uau! Por tudo, por soluções criativas, por soluções de funcionalidade, principalmente porque era uma cobertura que embaixo era sala, cozinha e 2 quartos com um banheiro. E a gente transformou embaixo em 3 suítes e 1 quarto. Caramba, que transformação. E isso também é o benefício do arquiteto. A gente enxerga otimização de espaço onde uma pessoa sem conhecimento não enxerga. Então a gente tornou o imóvel dela, além da valorização quando ela for vender, porque a gente está falando de um imóvel de 4 quartos, sendo que 3 são suíte, e antes não tinha nenhuma suíte. A gente está falando de ter um ambiente, um apartamento que atende a família dentro da necessidade atual, porque hoje eles têm as esposas, têm marido, têm os filhos e a família cresceu. Então aquele apartamento antes, ele tinha uma determinada demanda que hoje é diferente. E aí o mais incrível é que quando os clientes me procuraram, e eu tenho muito contato com a Bia, a Beatriz, ela vai assistir esse podcast, ela tinha muito uma insegurança de descaracterizar o apartamento e tirar a memória que eles tinham da mãe. E como que a gente traz essa memória, mesmo desconfigurando o ambiente completo? A gente mudou tudo, não tem uma maçaneta no apartamento que seja igual. Até porque onde era a cozinha virou um quarto, e com um banheiro. Onde era a sala, se tornou mais uma suíte. A área de lazer ficou toda em cima. A gente criou um espaço amplo, aumentamos a área construída, porque cobertura você tem essa flexibilidade, né? Dependendo da cobertura. Sim. E aí, quando ela veio conversando comigo, que eu senti essa dor, eu falei, peraí, como que eu faço para ter um imóvel novo com lembrança do passado? E por isso chegou ao nome de Projeto Poema. Porque tudo que foi escolhido, todas as cores, todos os materiais que eu escolhi, o tipo da iluminação que eles gostam de pôr do sol. Então eu trabalhei com uma iluminação 2400K, que é aquela iluminação que parece a temperatura do pôr do sol bem alaranjada. Então eu fiz uma fita de LED que tem essa iluminação de pôr do sol. Então se eles quiserem, anoiteceu, deixar tudo apagado e só o LED, parece que você está num pôr do sol. Olha. E aí eu fui desenvolvendo essas lembranças que eles têm da mãe, e claro, lembranças individuais dos 4 filhos e do pai que está na família, para poder ter essa conexão com o apartamento que já foi. Entendi. Então, eu acho que isso é o mais surpreendente, porque... E eu me surpreendi porque era algo que eu faço constantemente, criar essas conexões, mas nesse apartamento em específico foi muito forte. E os clientes se emocionaram em ver o resultado, eu me emocionei com o resultado, e a Bia virou minha amiga, porque a gente criou muita conexão. E ela é um ser humano incrível, a família dela é muito bacana. Então acho que o projeto tem essa capacidade de você transformar sem apagar as memórias passadas. Porque não é sobre isso, não é sobre anular o que já foi vivido, é sobre somar com o que já foi vivido naquele lugar. Que legal, que história emocionante, muito legal esse case que você teve, porque você vai falando, eu vou lembrando de situações também, né? Sim. O quanto a gente é importante na vida do cliente, né? Sim. Às vezes a gente está tão no automático ali que a gente perde um pouco essa mão, né? De entender que o cliente está ali por algo e não, eu penso muito assim também. Você não tem que... Por mais que na sua história você teve momentos traumáticos, sim, é a sua história, entende? E talvez você aqui esteja curada de uma situação que você viveu lá atrás, sim, mas foi sua história, você não tem que apagar a sua história. Exatamente. E a sua história não é só coisas ruins. Sim. Existe muita coisa boa, é que sim, a gente se apega no que é ruim, né? Sim, é que a lembrança ruim, ela neurologicamente, ela aguça mais. Sim. Então, fisiologicamente, o nosso corpo, ele sente mais a dor do que a alegria. É cruel isso, mas é um sistema biológico. Não tem como a gente fugir. Sim.
Então a gente precisar entender também, ter essa maturidade que eu tenho hoje, que eu não tive sempre, que o que faz a vida ser muito boa e ter os momentos alegres é porque a gente conheceu o lado ruim. Sim. Se a gente só tivesse alegria, a gente não estaria entendendo que aquilo é alegria. Porque é o alto e baixo que faz você entender que esse momento é alegria. Porque você viveu um momento ruim. E faz parte. Né? Entender tudo isso. E se conectar com isso. Porque se eu fosse uma arquiteta, como em escritórios que eu trabalhei, que não geravam essa conexão com o cliente, certamente esse projeto que eu estou contando para você não sairia da forma que saiu. Porque eu não estaria entendendo essa profundidade, saber que existia uma mãe, uma matriarca, que teve um baita significado nas escolhas dessa família. Então, acho que independente da profissão, a gente precisa ter essa sensibilidade de buscar se conectar com quem está do outro lado. Não só, vou fazer meu trabalho, feito. Não é isso. Não é sobre isso. É mais que isso, né? É mais que isso. É importante também a gente pontuar isso, porque a gente vê muitos profissionais novos de mercado. Sim. Né? Então, às vezes eles estão passando por um momento difícil. Eu já tive situações assim, né? Eu não sei como foi para você, mas o ano de 2022 foi muito desafiador nesse sentido, né? Bastante desafiador. Foi um ano de muita desconstrução. Eu costumo falar sempre isso nos bate-papos que eu tenho, né? Mas tem profissional que desanima e eu falo, olha, calma, porque a gente passou por isso também, calma. A galera, o pessoal, as pessoas na profissão, na vida, às vezes a gente chega num estágio, você não tem que comparar a sua história com a história do outro. Porque ele já tá ali, mas ele passou por todo um processo. Pô, a grande magia é você viver o processo, entender a sua história e ter calma. Porque as coisas acontecem como tem que acontecer. Então isso que você está falando é muito, muito legal. E queria entender, cara, esse bate-papo foi muito legal, mas eu queria entender, 2023, o que você planejou para sua empresa, para você? Compartilha um pouco com a gente dos seus planos para 2023. Então, planos de 2023, né? É engraçado quando a gente fala de planos, a gente sempre associa com crescimento, mas crescimento em tamanho. E esse foi o movimento que eu fiz até aqui. E esse ano, por incrível que pareça, o meu movimento de crescimento, ele não está correspondente ao tamanho físico, mas a crescimento em outras vertentes. Então, assim, o ano de 2022 você comentou, acho que para todo mundo foi muito desafiador. Eu não senti esse desafio em 2020, muito menos 2021. 2022 parece que energeticamente, sem falar de forma mística, mas é verdade, veio como um soco no estômago, porque eu tive todos os tipos de desafios, de perda de familiar, de situações financeiras, de clientes desafiadores, de equipe com desafios pessoais que interferem no profissional. Então, para mim, nesses 8 anos de empresa, 2022 foi muito desafiador, foi o mais desafiador da empresa. E os meus planos de 2022 é dar uma freada, no sentido de, hoje a gente já tem uma autoridade no mercado e já tem um reconhecimento, porque a gente atende a nível Brasil e a gente tem clientes em Miami, México, Madrid, a gente atende fora também. Esse é um dos nossos diferenciais, a gente se adaptou muito com a pandemia, como um escritório remoto que consegue ter essa flexibilidade de atender com a mesma efetividade do presencial, porém online. E aí eu crio algumas estratégias para que o cliente se sinta bem próximo da gente. E isso funciona muito, porque o nosso perfil de clientes são clientes que trabalham muito e não tem tempo de ficar indo até o escritório. Então, durante muito tempo, meu escritório ele existiu meramente para funcionário bater cartão, porque o cliente não ia. Ele fala, cara, vamos fazer online, eu tô sem tempo, E eu me adapto muito com isso, porque eu sou uma pessoa que eu prezo a qualidade de vida acima de tudo. Tanto que o meu trabalho, ele é um reflexo da minha qualidade de vida e vice-versa. E eu prego isso pra minha equipe, porque eu acho que todo mundo tem que viver pra vida, não pro trabalho. O trabalho ele vai ser um reflexo disso. Então eu falo muito pra minha equipe, vai viajar, vai trabalhar no Nordeste, não vai mudar nada se fazer uma reunião comigo, você estando em frente à praia ou estando no seu escritório de casa. Pra mim não muda, eu não tenho essa filosofia. Tanto que aqui estão assistindo online, eu tenho certeza que estão se sentindo do nosso lado, porque hoje tem muitas tecnologias que permitem isso. Exatamente. E
E aí eu percebi que com essa autoridade que a gente foi construindo, eu consigo hoje ter o mesmo ticket com metade dos projetos que eu tinha no começo da empresa. Então, o meu objetivo para 2023, e a gente já vem fazendo esse movimento há 3 anos, é selecionar mais os clientes. Não é o cliente quem escolhe, é a gente quem escolhe o cliente. Por isso, quando ele nos procura, ele faz um preenchimento de checklist. E eu não falo isso de uma maneira prepotente, jamais. Mas é porque eu prezo pela qualidade que eu ofereço. E eu já percebi que o nível de qualidade que eu ofereço, eu não consigo dar na mesma intensidade de qualidade se eu atendo muitos clientes. Eu tenho uma formação no escritório, uma metodologia que eu fico muito à frente. O meu cliente ele não conversa quase com a minha equipe, é muito eu quem estou lá, porque ele procura me querendo, é natural isso. Eu sempre explico que tem uma equipe por trás, que não sou eu sozinha, ele entende isso, mas sou eu que falo com o cliente, sou eu que acompanho ele, sou eu que estou lá perto. E o cliente ele se sente acolhido com essa metodologia, porque é muito difícil. O cliente ele não quer falar com a arquiteta, que é assistente, ele procurou a Carla, porque foi a Carla que estava lá no Instagram falando todo dia, falando de conexão, falando de projeto. E quando eu percebi isso, eu falei, ok, então eu vou manter a mesma qualidade, só que tendo um público mais enxuto, porque falando no nosso tempo, a gente não tem um tempo infinito. A Carla não tem um tempo infinito. Eu adoraria atender zilhões de clientes por mês, mas eu não consigo. É impossível. E hoje eu prezo muito por eu poder fazer meu exercício, eu poder caminhar no parque, eu poder, de repente, igual ontem à tarde, fiz um day off. Foi fazer minha hidratação no cabelo e me cuidar, porque o meu corpo é meu templo. Se eu não me cuidar, ninguém vai cuidar de mim. Eu preciso estar bem para eu estar bem para os meus clientes. E quando eu falo bem, é fisicamente, é emocionalmente, em todos os aspectos, né? Mental, espiritual. Eu preciso estar bem. Então eu preciso ter meu tempo para meditação, eu preciso ter... Carla, você pode fazer reunião 8 da noite? Não é o horário que eu medito. E antes eu tinha medo de falar isso. Como assim eu vou meditar? É um crime, né? Porque a gente sempre tem que estar 24 horas ligado, atendendo o cliente. Não posso. Meu personal eu faço de manhã. Carla, você pode fazer reunião às 7 da manhã? Não, tô fazendo exercício esse horário. E antes eu tinha medo de falar isso, porque como assim? Eu estou, num horário comercial, eu estou cuidando de mim como se fosse um crime. E não, eu tive um problema muito sério no passado de saúde e nenhum dos meus clientes veio cuidar de mim. Não porque eles estão errados, não é isso, é normal, cada um tá cuidando da sua vida. Então eu percebi naquele momento que se eu não me cuidasse, ninguém vai cuidar de mim. Eu preciso estar bem. Então esse 2023 é uma prioridade, me cuidar ainda mais em todos os pilares, espiritual, mental, físico, familiar, enfim, tudo. Ter mais rotina social, que eu gosto muito, sou muito agitada, tenho uma turma muito grande. E me dedicar a isso porque já é comprovado pela ciência que esses pilares trazem mais bem-estar e a gente acaba se tornando a nossa melhor versão. E meu cliente, ele me quer na melhor versão, ele não quer na pior versão. É isso aí. Só que a gente demora para entender isso. Então esse 2023 eu tô nesse processo, que a gente já veio do ano passado, de 3 anos para cá, de selecionar mais o nosso cliente, ser um escritório menor. Eu já cheguei a ter 16 funcionários, hoje não é o objetivo crescer, não é. Porque eu já tive a experiência de ter cliente que eu não conseguia fazer reunião. E eu ficava mal com isso, eu falava, cara, tudo bem, minha equipe é brilhante, eu não tenho do que falar. Mas o cliente, ele quer a Carla. E eu também gosto de cuidar dos processos. E um ponto importante que eu vou me dedicar muito, já estou nesse processo desde o começo de janeiro, que é aumentar os cursos de arquitetura que eu dou desde 2016. Eu já dou muita mentoria e eu percebo que, assim, 18 anos de bagagem, tá na hora de eu cumprir a minha missão de não guardar isso tudo pra mim. É injusto comigo. E eu acredito que eu posso fazer essa contribuição para o mercado, porque através das mentorias que eu dou individual, eu vejo como qualquer profissão que a faculdade não prepara em nada. Nada, não mesmo. Nada, é uma realidade muito distante do nosso dia a dia. Verdade. Então, esse é o meu objetivo. Dar uma desacelerada, mantendo essa qualidade, essa conexão com o cliente, que é o que eles buscam, e vou alavancar mais os cursos que a gente já tem agora para março,
lançamento. Que bacana. E vai ser algo incrível. Quem já fez curso comigo sabe que tem históricos e relatos de arquitetas que aumentaram a sua lucratividade muito, começaram a viver de fato de arquitetura, porque tem sim como a arquitetura enriquecer. As pessoas falam, arquiteto não enriquece. Se você fizer muito bem e direito e trabalhando muito, qualquer profissão você consegue. Talvez demore, porque para mim demorou muito, né? Não foi da noite pro dia, eu comecei a ter uma vida mais confortável. Demorei bastante, contei para vocês o começo da minha história. Mas se você criar estratégias e desenhar, você consegue. O Criador não te colocou aqui para você ser mais um. Exatamente. Ele te colocou para você ser o cara. A mulher, se permita ser, porque tem espaço para ser, e tem espaço para todo mundo. Não é para mim, não é para você, é para qualquer ser humano na Terra que você quiser brilhar, brilhe. Você vai encontrar as oportunidades, vai encontrar o caminho e as coisas vão acontecer. Que legal, cara. Aproveitando o gancho, já deixa seu Instagram, depois eu vou colocar aqui o @ da Carla, mas deixa seu Instagram pro pessoal aí que queira te acompanhar, de repente uma consultoria, queira fazer o curso com você nessa turma de março, né? Sim. Então deixa aí suas mídias sociais. Nosso Instagram mudou, a gente fez uma página do zero, porque a gente reformulou há 2 meses, a gente reformulou completamente a nossa página, a nossa comunicação, porque estrategicamente a gente viu que tudo que eu evoluí nesses 8 anos como pessoa e como empresa, a nossa comunicação antiga não expressava tudo que era Carla Schiff Arquitetura. Então a página é carlaschiff.arch. carlaschiff.arch vai estar aqui para vocês seguirem. Vou ter o maior prazer de receber vocês, quem aí é arquiteto ou cliente, ou possível cliente, ou só algum apaixonado por arquitetura, quiser entender mais, me perguntar. Eu sou super acessível. Gosto de trocar figurinha, gosto de trocar informação, gosto de desmistificar o que é arquitetura, que muitas vezes as pessoas veem com algo inacessível e não. Então espero vocês, carlaschiff.arch. Que legal. Carla, queria agradecer por esse bate-papo, por você ter dado seu tempo aí para estar com a gente, né? Foi uma aulas de arquitetura, a gente ter compreensão que a arquitetura é sim acessível, né? E desconstruir essa mística que tem, né? Que arquiteto é tudo muito caro. Não. E legal saber que você ama a sua profissão, brilha os teus olhos. Muito bom trazer também para o nosso seguidor, né? Os inscritos, as pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo aqui. Sim. Essa é a ideia, que você, tenho certeza que você aí que está assistindo, né? O nosso podcast com a Carla. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai responder. Tenho certeza que a Carla também pode estar respondendo lá para esclarecer um pouco mais as dúvidas que gerou. E no próprio Instagram dela, se você quiser chamar ela no DM para conversar, trocar uma ideia, tá aberto também, né, Carlinha? Sim. Super obrigado. Que Deus possa abençoar seu ano de 2023 e que a gente possa fazer esse ecossistema do mercado imobiliário crescer mais e mais e gerar conteúdo para as pessoas terem mais clareza sobre como funciona, hoje no caso, a arquitetura. Muito obrigado, cara. Obrigada. Até mais. E você que não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima.